Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maria Dinaele, aluna da Universidade de São Judas. Estamos com um projeto hoje, trazer mais informações sobre a fibrose cística. O nosso videocast Infogenética trouxe uma convidada esplêndida, a professora Karen Miller, que vai nos ajudar a levar informações para você hoje. Muito obrigada, professora, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Maria, pelo convite. Eu espero que, de alguma forma, eu possa contribuir, trazendo um pouquinho mais de conhecimento sobre a doença. Sim. E, professora, quais são os principais sintomas da fibrose cística? Esses sinais podem aparecer desde a infância? Os sintomas da fibrose cística são diversos porque ele pode acometer diferentes órgãos, né? Dentre eles, os principais. Pulmões, né, que é o mais conhecido da população, mas também pâncreas, trato gastrointestinal, até nos homens pode haver comprometimento de testículos, tá? Então, os sintomas vão variar em função desses órgãos acometidos. Então, por exemplo, no pulmão, a gente tem cirrose crônica, crescimento de pólipos, tanto em vias nasais quanto em pulmão, infecções recorrentes, obstrução de pâncreas, de intestino, e no caso dos homens, relacionado ao testículo, a chance de infertilidade. Você me perguntou sobre o início precoce. Sim, ela é uma doença de manifestação desde o início da vida, então os bebês recém-nascidos já podem apresentar alguns sintomas, principalmente tosse com secreção, desidratação sem algum motivo aparente, até obstrução intestinal. Então, tendo um geral, a sintomatologia da doença é entre relação entre doença e metabolismo do indivíduo. Isso. Não é uma coisa certa, todo mundo vai ter os mesmos sintomas. Não, tem uma gama grande de sintomas possíveis. Entendi. Sabemos que é feita a triagem neonatal após o recém-nascido para identificar doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endócrinas. Quais são esses testes que ajudam a identificar a fibrose cística? A triagem neonatal é um dos principais testes diagnósticos para a fibrose cística, né? É o que a gente conhece como teste do pezinho. Mas ele não é um teste confirmatório. Uma vez que o teste da triagem neonatal der positivo, a investigação vai avançar, e o que se faz recorrentemente é análise molecular, que é quando a gente vai fazer a análise do DNA, e também tem um teste específico que é o teste do suor, em que se avalia a concentração de íons cloretos nesse suor, e se ela estiver muito alta, isso é compatível com a fibrose cística. Entendi. Sabendo que a fibrose cística é uma doença genética, poderia explicar qual é esse mecanismo? Qual é a alteração genética que leva ao desenvolvimento da fibrose cística? Tá certo. A fibrose cística é uma doença resultante de mutações, de diferentes mutações, que vão comprometer o gene CFTR. Esse gene, ele produz uma proteína, que é uma proteína transmembrana, e essa proteína ela é responsável pela troca de íons pela membrana. Com as mutações no gene, eu comprometo a proteína. Comprometendo a proteína, eu comprometo essa troca de íons, principalmente em células de glândulas produtoras tanto de muco quanto de suor, tá? Então, essa alteração genética vai prejudicar fisiologicamente a produção de muco e de suor. O muco vai ficar mais espesso, mais grosso, mais produtivo, e o suor mais concentrado, mais rico em sais. Entendi. E quais são os tratamentos possíveis da fibrose cística? Existe uma cura? Infelizmente, não existe cura para a fibrose cística, assim como para a maioria das doenças genéticas. Mas sim, existe tratamento efetivo, mas é um tratamento sintomático. E por conta da variabilidade de sintomas, o tratamento vai ser muito específico, dependendo da sintomatologia de cada paciente, né? Mas para tratar os sintomas gerais. Entendi. Qual a expectativa de vida para os portadores da fibrose cística? Hoje em dia, ela é bem mais alta do que há alguns anos atrás, por conta do avanço desses tratamentos sintomáticos, tá? Então, hoje em dia, por volta dos 40 anos de vida, mas isso graças ao tratamento efetivo, e isso é importante reforçar, o diagnóstico precoce ajuda muito, né? Então, aumenta a expectativa de vida e também a qualidade de vida. Existe um filme que relata pessoas com a fibrose cística, e nele 2 pessoas não podem ter contato entre si.
trazendo para a realidade, tem essa possibilidade de pessoas com fibrose cística não poderem ter contato? Na verdade, essa informação traz muito mais à tona a importância do evitar o contato pelo risco de transmissão de infecções, principalmente infecções bacterianas pulmonares, né? Como o indivíduo tem um comprometimento do pulmão e ele fica mais suscetível, mais vulnerável a essas infecções bacterianas, o evitar o contato é uma forma de minimizar os riscos de contaminação e de infecção bacteriana. E visando a população, quais seriam as informações que ela deveria saber sobre a fibrose cística, além da informação sobre sintomas, diagnóstico? E seria interessante casais fazer exames genéticos para saber se seu filho pode ter a fibrose cística? Eu acho que o recado mais importante é destacar o diagnóstico precoce, né? A importância de se fazer o diagnóstico precocemente para que o paciente possa ser acompanhado e tratado desde o início, evitando, né, o avanço dos sintomas. E uma vez que o diagnóstico é feito na família, que eu tenho, né, a comprovação de um indivíduo na família com fibrose cística, é possível acompanhar os familiares e orientar, né, o risco de novas ocorrências na família. Então, por exemplo, os pais que já têm um filho com fibrose cística, a chance de um novo filho nascer com essa condição, com essa doença, é de 25% por ser uma doença autossômica recessiva. Então, o diagnóstico precoce, associado ao tratamento e acompanhamento desde o início da vida, e o aconselhamento genético para a família, trazendo quais são os riscos de novos pacientes acometidos. Muito obrigada, professora. Pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham se vangloriado de tanta informação sobre a fibrose cística. E foi isso. Até mais.